18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Vamos com mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, Cid Soares na apresentação. E aí, Cid? Estamos aqui, firmes e fortes, querido. Beleza, boa Apesar noite. da fumaça, boa noite. Sidoca, falando nisso, hein? Nossos ouvintes aí podem participar, interagir conosco aqui no 18 horas. Estamos contando, ouvinte, com a sua participação, o seu toque especial aqui na programação do 18 horas. Você pode participar até às 7 da noite através do nosso Instagram e também pelo WhatsApp. O WhatsApp é direto, hein? 994887592, Cid. É isso mesmo, queremos saber sua opinião. Né? O que você pensa sobre os assuntos abordados aqui nas reportagens do 18 horas? Manda um alôzinho pra gente. Vamos lá? Bora. Começando 18 horas com os destaques do dia. Manaus é tomada por fumaça e tem o segundo pior ar do mundo para se respirar. Pois é, focos de queimadas batem recorde no Amazonas e 31 municípios registram queimadas em áreas de floresta. Rio Negro desce 12 centímetros e já registra a terceira maior seca da história. Parte do porto de Itacoatiara desaba com a descida da água. Aprovados em concurso do Corpo de Bombeiros entram em ação popular para obrigar o governo do estado a contratar os aprovados no concurso de 2019. Políticos locais ignoram seca e ar poluído e focam na guerra da faixa de Gaza. Agora 6 horas e 3 minutos, começando pra você, hein? Só pra você mais uma edição do 18 horas, conferindo os destaques do dia até às 7 da noite. Aqui no Melhor Mix do Brasil no ar, mais uma edição do 18 horas. Quarta-feira, 11 de outubro de 2023, no ar. 18 horas. O Manaus foi tomada pela fumaça tóxica mais uma vez, de novo, outra vez, Cid. E hoje, todas as áreas da cidade foram atingidas, sem exceção. Pela manhã, Manaus já era o segundo lugar do mundo pior para se respirar. Isso mesmo, a qualidade do ar na capital amazonense é péssima e perigosa para o ser humano, para nós, agravando os problemas respiratórios de doenças pulmonares e também doenças cardiovasculares. Tudo isso que você falou tá certo e tem esse contexto realmente tem dias, né, que a gente está vivendo isso. Esse foi certamente o pior dia para o manauara respirar. Desde setembro, quando os focos de queimadas se intensificaram na região metropolitana e no sul do Amazonas. Olha, Santa Etelvina, na Zona Norte, Compensa, Zona Oeste, São José Operário, Zona Leste, Parque 10, na Zona Centro-Sul, Porto da Ceasa, na Zona Sul, no centro, Distrito Industrial. Toda a cidade foi envolvida por essa fumaça. Realmente está fazendo um mal enorme, principalmente para os mais velhos e crianças. Começou na noite de ontem, se intensificou na madrugada e na manhã de hoje e até agora, início dessa noite de quarta-feira, a cidade continua coberta por esse ar de péssima qualidade que tanto faz mal à saúde, né? Principalmente, como falei, crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios e pulmonares. A fumaça que tem sufocado Manaus e encobriu diversas cidades nesta quarta-feira vem de queimadas em 36 municípios do estado. Segundo dados do programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram várias áreas de florestas queimando aqui na região metropolitana de Manaus. Um dos vídeos, inclusive, mostra uma área enorme em Altazes pegando fogo, que é realmente, quem viu, é assustador, Cid. Pois é, somente aí o município de Altazes, a 111 quilômetros aqui de Manaus, teve 105 ocorrências, o que representa 20,8% do total registrado no estado. Mas a qualidade péssima do ar também é registrada em Tefé, na área da reserva Mamirauá, em Novo Airão. A situação é pior ainda. Olha, além de Altazes, os municípios de Careiro registrou 50 focos, Careiro Castanho 26 focos, Itacoatiara também 26 focos e Manacapuru 18 focos registrados. Esses estão entre os 10 municípios que mais registraram focos de queimadas nos últimos 2 dias, segundo os dados do INPE. Já Manaus, no mesmo período, teve 3 focos de queimadas, todos registrados na zona rural, sendo 2 nas proximidades da BR-174, rodovia que liga Roraima e Amazonas, e o terceiro
foi registrado nas proximidades da comunidade Nossa Senhora de Nazaré, no Rio Amazonas. Olha só, e nas redes sociais, Cid e ouvintes, esse fumacê foi o assunto, foi o destaque mais comentado do dia e já há algum tempo, inclusive. Os internautas estão revoltados aí com a situação e a falta de ação do governo e da prefeitura. O Amazonas pegando fogo praticamente, a cidade coberta de fumaça tóxica e os nossos governantes estão em silêncio. E teve Manauara que apelou para o humorista e influencer Whindersson Nunes pedindo socorro. Os políticos locais foram cancelados. O repórter André Meirelles, ele está aqui conosco em nossos estúdios e ele tem mais informações, né, André, sobre esse dia aí que Manaus ficou praticamente sufocado, com o segundo pior ar para se respirar no mundo. Olha que marca horrível que nós estamos conquistando aí. Boa noite, André. Então, a situação, como é que tá? Tá melhor? Tá pior? Quais as perspectivas que nós temos? Boa noite, André. Muito boa noite, Cid, boa noite, Carlão, boa noite também a todos que nos acompanham ao vivo aqui na 100.7. Olha, em mais um dia sob fumaça de queimadas, Manaus ainda está registrando uma intensa poluição no ar por conta dessa fumaça nesta quarta-feira. Olha, prédios como o Teatro Amazonas, né, e outros imóveis sumiram mais uma vez em meio à nuvem cinzenta e que invadiu a cidade de Manaus hoje. Inclusive o aplicativo Selva, que mede os níveis de poluição do ar na capital, apontam que a qualidade do ar é considerada péssima, isso em diversos pontos da cidade. E para saber mais sobre essa situação, dessa fumaça que, né, está poluindo aqui o ar da cidade, também do estado do Amazonas, conversamos com o professor Rodrigo Souza, que é o coordenador do projeto Selva da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, falando aí sobre essa situação. Vamos conferir. Bom, a fumaça que atinge Manaus na manhã desta quarta-feira muito provavelmente vem das queimadas que acontecem na região metropolitana de Manaus. Difícil precisar até quando isso deve acontecer, mas imaginando que a estação seca deve persistir por mais algum tempo, nas proximidades do fim do ano aí, se as queimadas continuarem acontecendo na região metropolitana de Manaus e nos municípios do estado, não só a cidade de Manaus vai ficar com a qualidade do ar comprometida, mas outros municípios da região também ficarão. 18 horas. Um sinal de alerta aí dado pelo Rodrigo Souza, que é o coordenador do projeto Selva da UEA, que a gente ouviu agora. E essa fumaça aí que voltou a encobrir a capital amazonense hoje tem origem nos municípios da região metropolitana de Manaus. Isso é de acordo com os dados do programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, e foram levantados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade, que é a SEMAS. De acordo com os dados do INPE, nos últimos 2 dias foram registrados 504 focos de queimadas no Amazonas, sendo que o município de Altazes, que fica logo aqui a 111, quilômetros de Manaus, registrou 105, representando 20,8% do total registrado no Amazonas. Além de Altazes, os municípios de Careiro, Careiro da Várzea, Itacoatiara e Manacapuru estão entre os 10 municípios que mais registraram focos de queimadas nos últimos 2 dias. Isso é segundo os dados do INPE. E sobre a origem da fumaça, o superintendente do IBAMA aqui no Amazonas, o Joel Araújo, traz mais detalhes sobre a origem dessa fumaça. Vamos conferir. Fumaça que recobre a cidade de Manaus está vindo da região metropolitana, particularmente dos municípios de Altazes e Careiro. Nós, como IBAMA, temos 45 brigadistas atuando em um grande incêndio florestal, o maior da região, no município de Careiro, na tentativa de colaborar com a diminuição dessa fumaça que está sendo carregado pelas massas de ar da região da região metropolitana para a cidade de Manaus. Então é importante dizer que essa fumaça ela vem dessa região e é provocada em grande parte pelo uso inadequado do fogo em áreas de agropecuária e que se estende para áreas de vegetação. 18 horas.
Ouvimos então aí o superintendente do IBAMA aqui no Amazonas, Joel Araújo, falando aí sobre a origem da fumaça, né? Essa fumaça que você, ouvinte, nesse momento, talvez esteja inalando nesse momento. E a Fiocruz Amazônia recomendou a volta do uso de máscaras diante do aumento do volume de fumaça, especialmente em horários de menor umidade relativa do ar ou em dias de maior intensidade da fumaça, né? Como hoje que pegou, né, a situação. Conversamos com Gessen Orellana, que é epidemiologista da Fiocruz Amazônia. Ele traz essas informações sobre o retorno de uso de máscara. Vamos conferir. Procurem usar máscaras, né? Especialmente aquelas máscaras conhecidas como N95 ou PFF2, as únicas que têm a capacidade de filtragem dessas micropartículas, e em caso de sintomas mais preocupantes e persistentes, sejam eles respiratórios, sejam eles nos olhos, sejam eles na pele ou qualquer outro lugar do corpo humano que possam estar associados a essa intoxicação que a população do Amazonas está sendo submetida, procurem imediatamente uma unidade de saúde. 18 horas. A gente ouviu a fala do Gessen Orellana, epidemiologista da Fiocruz aqui no Amazonas, né, falando aí que é uma recomendação, né, para esses dias assim que tiverem essa intensa fumaça, é importante fazer o uso, né? E sempre também rola aquela atividade ao ar livre no final da tarde, também no começo da noite, onde muitas pessoas fazem os exercícios, né, ao ar livre, mas de acordo com a recomendação da médica pneumologista, que é a Socorro Cardoso, é bom evitar se expor, né, nesse ar que está considerado aí poluído, né? Vamos conferir a fala dela. Socorro. Que as pessoas evitassem ao máximo ficar ao ar livre sem uma necessária proteção, em casa, janelas fechadas, tomar bastante líquido. Algumas pessoas que tenham patologias previstas como asma, bronquite, DPOC, faça uso de sua medicação, e o uso da máscara nesse período é excelente. Caso apareça quadro de insuficiência respiratória, a pessoa começa a cansar, ficar com falta de ar e tosse, procurar imediatamente pronto-socorro. 18 horas. A gente ouviu aí a pneumologista, né, Socorro Cardoso, fazendo essas recomendações aí sobre atividade ao ar livre também, né? E com toda essa fumaça, né, bem prejudicando o ar da população manauara, não faltaram reclamações nas redes sociais. A população está tão desesperada que até chamaram a atenção do humorista Whindersson Nunes, né? Ele que no tempo do auge da pandemia de Covid-19 ajudou o estado enviando oxigênio para atender a alta demanda de casos de pessoas infectadas pelo vírus. Em uma publicação no X, né, o antigo Twitter, o Whindersson aponta que não viu notícias sobre o assunto na mídia brasileira, mas perguntou se estava tudo bem. Na fala ele falou assim, entre aspas: aos manauaras que me seguem, vocês estão bem? Vi algumas pessoas me pedindo ajuda sobre queimadas e uma fumaça que tomou a cidade, mas não vi notícias sobre. A população tá sim reclamando, não só reclamando como cobrando uma atitude urgente das autoridades. É que a gente vai conferir agora no Fala Povo. Devido à crise ambiental que o Amazonas vem sofrendo, a capital registrou nesta quarta-feira a segunda pior qualidade do ar. Os moradores de Manaus pedem socorro às autoridades, como é o caso da empresária Mislene de Souza. Hoje a fumaça tá pior do que os outros dias. E, principalmente aqui na Compensa que a gente mora, tá nos prejudicando, principalmente as crianças e os idosos. Por exemplo, eu tenho minha mãe que ela sofre de asma, tenho um bebê dentro de casa. E todos nós estamos sofrendo com essa fumaça. Para o vendedor Wallace Santos, a fumaça não tem permitido que ele saia de casa. Olha, o sentido da fumaça ela está atrapalhando a gente sair de casa. A gente não pode respirar, nem levar nossos filhos para passear, porque pode ter alguma doença no pulmão. Então, muito forte. Eu que sou adulto, não aguento andar na rua, que o meu olho arde e aquela coisa. Pois é isso, cara, tem que abastecer, deixa pra lá. Ao
autônoma Tânia Caldas fez um desabafo e acredita que tem que haver punição para quem causa as queimadas. O que está faltando em Manaus é uma punição, mudar as leis. Não adianta só dar uma multinha que os caras não pagam e tinha que mandar prender, porque uma pessoa que faz isso não tem família, não tem mãe, não tem pai, não tem filho, não tem ninguém. Isso é um absurdo, está deixando toda a população doente. Isso é um absurdo. Se vocês verem as filmagens que os caras estão fazendo à noite, queimando os terrenos, isso é um absurdo. Os hospitais todos lotados com pessoas com problema no pulmão, na garganta, nos olhos, da fumaça, da bactéria da fumaça. Gente, isso é um absurdo. Onde é que está o nosso governador? Onde é que está o nosso prefeito que não manda pegar uma autorização para mandar o exército, para mandar a marinha, para ver quem é que está fazendo isso? Porque, sabe por que eles estão queimando? Porque eles sabem que não vai ter uma punição e eles vão continuar queimando. Você está ouvindo 18 horas. Olha, eu ouvi aí uma das falas também falando sobre, né, que ele não pode, um dos ouvintes falando aí que não pode sair por causa dessa fumaça que também acaba ardendo os olhos. Bom, já ouvimos orientação aí de máscaras e da respiração, mas tem também dos olhos, né, o que fazer para proteger, né? Com isso eu conversei com o médico oftalmologista Neusimar Júnior, né, que ele fez algumas recomendações de proteção para os olhos. E são os colírios, né? De que tipo? Vamos saber na fala dele. A gente sugere que as pessoas procurem usar colírios de lágrimas artificiais, evitando usar colírios que contenham substâncias químicas, como, por exemplo, anti-inflamatórios, corticoides. Apenas colírios que, teoricamente, seriam substitutos das lágrimas. 18 horas. A gente ouviu aí, então, né, o oftalmologista que falou aqui com a gente, dando essas orientações aí dos colírios que devem ser usados para lubrificar os olhos, né? E ontem o Ministério da Justiça, Flávio Dino, autorizou o uso de agentes da Força Nacional em municípios do sul do Amazonas para combater as queimadas ilegais. Os agentes da Força Nacional vão atuar nos municípios de Humaitá, Apuí, Boca do Acre, Lábrea e Manicoré. Todos esses municípios ficam localizados aqui no sul do estado e compõem aí o chamado Arco de Fogo. Cid, Carlão. Valeu, André. Então, André, por todas essas recomendações que nós acabamos de ouvir aí, todo cuidado é pouco, né? A gente tem que procurar aí se proteger dessa fumaça, não é isso, André? É isso mesmo. E só para encerrar aqui, né, a UEA e também a Universidade Federal do Amazonas autorizou que as aulas sejam remotas, né, na data de hoje. Cid, Carlão. Beleza, então, André, olha só, na verdade, André, Cid e ouvintes, o Amazonas está realmente, literalmente pegando fogo e não se vê uma ação coordenada dos governos federal, estadual e municipal. Inclusive, nós ouvimos aí várias pessoas, o povo, inclusive, reclamando e exigindo essa participação mais efetiva das autoridades. Manaus com o segundo pior ar para se respirar no mundo e nossas autoridades agem como se fosse uma coisa normal, como se estivesse tudo bem, sem grandes consequências. É realmente um absurdo. O caso é muito grave e exige sim ação imediata dos nossos governantes, Siri. Eu acho que passa do absurdo quando a gente vê todo mundo comentando, publicando nas redes sociais, gente do mundo inteiro, sem saber o que de fato acontece aqui no Amazonas, né? Não tem uma estrutura própria de combate a incêndios florestais, como existe em outras partes do mundo, como na França, por exemplo, Canadá. Enfim, permitir que pessoas criminosas continuem queimando áreas de floresta para fazer pasto, tá de brincadeira. E sim, né? Temos as autoridades que deveriam agir sendo omissas nesse momento tão grave. Absurdo é pessoas, principalmente crianças e idosos, estarem expostas hoje aí a essa poluição extrema, a esse ar irrespirável. Absurdo é a autoridade postar nas redes sociais foto fazendo academia, né? Isso aí já virou praxe, né? Enquanto a cidade está com o segundo pior ar do mundo. Absurdo, Carlão, é não convocar bombeiros aprovados em concursos enquanto a floresta queima.
O fato, Cid Soares e ouvinte, é que está insuportável realmente viver em Manaus. Está difícil. Você acorda pela manhã, você toma um susto realmente. É preocupante. É fumaça tóxica, é seca dos rios, é calor de 40 graus na sombra, é trânsito travado, é falta de chuvas, é falta de energia elétrica com frequência. Internet está horrível. Inclusive a Vivo ontem ficou 4 horas fora do ar. Coletivo está péssimo. Sistema de saúde caótico e nossas autoridades, né, Cid, brincando aí de governar. Bom, situação delicada. É nesse período, viu, Carlão, da cidade, coberta por fumaça tóxica, é importante seguir algumas recomendações. Não se esqueça de se manter hidratado, tomando bastante água, utilizar máscara, né, se for andar ao ar livre, que é ótimo, né? Não é mais ao ar livre. Manter ambientes umedecidos com toalhas molhadas, bacias com água, ou os umidificadores. Quem não tem um umidificador, molha bastante a toalha, deixa ela ensopada, pendura na janela, já dá uma força. Sempre dá um jeito. Claro. Né? Lavar olhos e narinas com soro fisiológico e evite exercícios nas ruas. Eu nem falo mais ao ar livre. Isso nem cabe mais. Vai. 6h22, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha aí, além do problema da fumaça seca dos rios, não dá trégua. O Rio Negro baixou mais 12 centímetros de ontem para hoje, deixando o nível agora em 14 metros e 17 centímetros. Bom, essa já é a terceira maior seca da história. Estamos apenas a 54 centímetros da maior seca registrada no Rio Negro, que foi em 2010, quando o nível chegou a 13 metros e 63 centímetros acima do nível do mar. A repórter Nathalie Moraes estava acompanhando essa vazante e, claro, as consequências. Boa noite, Nath. Mantendo esse ritmo de vazante. Boa noite. Boa noite, Cid. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes aqui do 18 horas. Então, Cid e Carlão, nós devemos bater aí a cheia recorde na próxima segunda-feira, dia 16 de outubro, já que o Rio Negro aí continua aí nesse ritmo de descida de cerca de 12 centímetros diariamente. Nas últimas 24 horas foi exatamente aí esse o nível de descida, né? Foram 12 centímetros e o nível do Rio Negro chegou hoje ao terceiro menor nível registrado nos últimos 117 anos. Nossa. É realmente como vocês estavam falando, a gente tem vivenciado realmente uma crise climática, né? Talvez a maior que nós já tenhamos vivenciado. Agora, o Rio Negro, Cid e Carlão, está aí na marca de 14,17 metros acima do nível do mar e 54 centímetros apenas de superar a vazante recorde de outubro de 2010. Esse foi o terceiro dia consecutivo de descida na casa aí dos 12 centímetros. Para a gente entender um pouco mais da atual situação dessa descida do Rio Negro aqui principalmente aqui na capital, eu conversei aí com a pesquisadora de geociências do Serviço Geológico do Brasil, a Jussara Cury, e ela explicou aí que pelo menos nas próximas 2 semanas o Rio Negro em Manaus e também nos municípios da região metropolitana deve continuar aí descendo no nível acelerado. Infelizmente, Cid, Carlão, vamos conferir aí o que disse a pesquisadora? A maioria das estações monitoradas ainda estamos em processo de descida, exceção de nível do rio, como é o caso aqui da estação do Porto em Manaus, que ainda apresenta recessões diárias na ordem de 12 centímetros. O mesmo ocorre na região de Manacapuru e Itacoatiara. Essas descidas representam uma parte de estabilidade da bacia, uma vez que saímos de recessão em torno de 30 centímetros e foi diminuindo até chegar nessa média diária de agora. Só que ainda apresenta descidas onde os níveis já estão baixos, como é o caso aqui de Manaus, que os níveis estão abaixo da faixa da normalidade. Então há uma tendência de que o processo de vazante continue pelo menos nas próximas 2 semanas aqui na região metropolitana. Você está ouvindo 18 horas.
Cid, Carlão, nós ouvimos aí a fala da pesquisadora em geociências no Serviço Geológico do Brasil, a Jussara Cury. A pesquisadora também falou pra gente sobre o ritmo de subida já aí lá em algumas regiões. Isso porque o Rio Solimões é uma notícia assim que traz até um afago, né? Vamos dizer assim, um ânimo para que a gente realmente possa já pensar em que essa vazante severa possa chegar ao fim aí pelo menos nos próximos meses, né? Porque a gente só tem dito, a vazante severa vai até novembro, podendo se estender até dezembro, mas a gente tem uma notícia boa no meio de tudo isso porque o Rio Solimões subiu cerca de 10 centímetros de ontem para hoje. E isso daí foi registrado lá no porto de Tabatinga, o que está alimentando aí nas autoridades a esperança de que essa seca recorde registrada este ano esteja, vamos dizer assim, chegando um pouco mais próximo do final, né, Cid? Isso porque é um percentual significativo, mas a gente precisa, claro, esperar aí para ver a evolução nos próximos dias para poder realmente precisar, se a gente está vivendo um repiquete, se realmente o rio vai voltar a subir, até porque a gente sabe que as chuvas que caem lá no Rio Solimões, né, só devem chegar aqui, começar a impactar no Rio Negro cerca de 10 dias depois. Então tudo isso a gente precisa aguardar. Vamos conferir aí o que disse a pesquisadora em geociências do Serviço Geológico do Brasil, a Jussara Cury, sobre essa situação da chuva já lá no Rio Solimões. Na parte média da calha, como é o caso do Médio Solimões, as descidas estão menores, algo em torno de 1 centímetro, 2 centímetros diários, o que pode trazer um resultado na semana seguinte aqui na região de Manaus, com descidas menores. Já na parte amontante, como é na região de Tabatinga, nos dois últimos registros apresentou oscilações positivas, quer dizer que o nível do rio em Tabatinga subiu nesses 2 últimos dias, é algo na média de 4 centímetros de subida diária. Isso ocorreu devido às chuvas concentradas na região dos Andes, nos rios que alimentam os Solimões. No momento, devemos aguardar essa estabilização, esse processo de subida, para trazer um certo resultado no restante do rio, né? Quer dizer, ao longo da calha dos Solimões. Na parte norte da bacia, como é o caso do Alto Rio Negro, algumas estações monitoradas também apresentaram pequenas subidas, algo em torno de 5 centímetros. Na parte ajusante da calha, no Médio Amazonas, no Madeira, no Purus, ainda apresentam recessões diárias consideradas para vazante. Você está ouvindo 18 horas. Cid, Carlão, nós ouvimos aí as explicações sobre essa seca histórica aí com a pesquisadora em geociências do Serviço Geológico do Brasil, a Jussara Cury. Mas outro ponto aí, meninos, que vem chamando a atenção é a região ali do Madeira, que com quase mais de 1.500 quilômetros ali naquela extensão, a água do Rio Madeira realmente desapareceu. A imensidão de água barrenta deu lugar aí a montanhas de pedras e bancos de areia gigantes, que vem gerando ali inúmeros prejuízos para os municípios ali daquela região. E hoje, Cid, Carlão, parte do porto de Itacoatiara caiu dentro do Rio Amazonas. Sim. Mais um fenômeno aí registrado nessa época do ano, né? O fenômeno aí das terras caídas, com essa vazante atinge mais um município, que na manhã de hoje foi o município aí de Itacoatiara. O acidente aconteceu no porto, na manhã de hoje, o porto foi interditado e, segundo a prefeitura, o acidente aconteceu no porto do Denite, conhecido como Porto Novo. Felizmente ninguém ficou ferido. E agora, no fim da tarde de hoje, teve um outro desabamento de terra, um outro deslizamento no bairro Terra Preta, lá no município de Manacapuru. Vários vídeos aí circularam nas redes sociais, mostrando um momento ali de desespero, até porque vários barcos estavam atracados ali naquela região do porto e eles realmente não conseguiram fazer a retirada de carros, caminhões naquele momento de desabamento. A gente está apurando as informações se realmente não há feridos, né, nessa situação, porque essa situação lá em Manacapuru aconteceu agora no fim da tarde, Cid, Carlão. Ainda não tem os dados completos. A gente tem a informação do deslizamento de terra, mas a gente ainda não tem a informação se realmente há feridos ou não. E a seca dos rios também tem afetado aí o tráfico de drogas. Dá pra acreditar, Olha gente? Aí, estão tendo prejuízo? Não é que eles estão tendo prejuízo, é porque os traficantes, eles têm uma
visão diferenciada. Isso por quê, meu filho? Eles passaram agora a usar os aviões para transportar droga pro governo do estado, pro interior do estado. Eles dão um jeito, né? Pro interior do estado. E aí hoje, para combater aí esse tráfico aéreo, né? A Secretaria de Segurança Pública aqui do estado deflagrou uma operação. 2 pilotos foram presos aí nessa operação porque os traficantes estariam levando entorpecente de Manaus pro interior do estado. É tráfico aéreo, literalmente, dá para acreditar? Agora, para finalizar, o Comitê Intersetorial de Enfrentamento aí à Situação de Emergência Ambiental aqui no Amazonas divulgou agora à tarde, né, a situação. Subiu aí para 48, né, o número de municípios em situação de emergência. 12 cidades estão em alerta, nenhum município em atenção e 2 municípios somente apresentam situação de normalidade, Cid e Carlão. Os municípios aí de Careiro Castanho, Barcelos e Itapauá decretaram situação de emergência de ontem para hoje. O Amazonas tem agora 392 mil pessoas afetadas com essa seca severa. De ontem para hoje, esse número subiu em mais de 100 mil pessoas. Nossa. A situação é complicada, realmente, no nosso estado, não é isso, Nathalie? É uma situação, realmente a gente tem vivenciado a maior crise climática, né? E a previsão ainda, né, até o final desse ano, início do ano que vem. Então, a gente espera, né, a gente tem muita fé que realmente toda essa situação não aconteça, até porque a gente já vem sofrendo aí com várias, tem visto que essa crise climática tem afetado vários setores e um deles é o desabastecimento, uma preocupação dos empresários, inclusive, isso porque a dragagem dos rios que foi anunciada aí pelo governo federal na última semana e ela ainda não iniciou. Nada. Noticiamos ontem, inclusive. E aí, agora há pouco, em entrevista coletiva, o governo anunciou que tem um grande navio cargueiro chegando a Manaus daqui a 9 horas. E eles não sabem se eles vão conseguir atracar aqui ou não por conta dessa situação da falta de navegabilidade nos rios. Carlão e Cid. Valeu, Nathalie. Agora 6h32, você no Melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, daqui a pouquinho você vai conferir aqui no 18 horas o seguinte: a Ação Popular tenta fazer governo a convocar aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros. Esse é o nosso assunto em instantes, já aqui no 18 horas. Mix. Agora, rapidinho, nós vamos conferir 6h33 a previsão do tempo e temperatura para amanhã. Amanhã que já é quinta-feira aqui em Manaus e hoje com Cid Soares. Previsão do tempo. Olha, eu quero falar coisa boa, mas é difícil, né? Sol teremos, com certeza. Aumento de nuvens de manhã. Pancada de chuva está prometida para tarde e à noite. Eu estou aqui meio cético com isso. Temperatura variando entre 28 graus na mínima e 38 na máxima. Probabilidade de chuva de 2 milímetros com 90%. Eu vou rezar para que isso aconteça. É isso, Carlão. Mix. Entrevista do dia. Olha só, enquanto o Amazonas está pegando fogo, só hoje foram registrados focos de incêndio em 31 municípios do estado. O governador Wilson Lima se recusa a chamar os aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros, realizado em 2021. Pessoas que poderiam estar ajudando e muito, estar combatendo as queimadas na capital e no interior do estado, né, Cid? Pois é, e um grupo de concursados entrou na justiça com uma ação popular, pedindo a imediata convocação de todos os aprovados. E nós vamos conversar agora com a representante dos concursados, que é Stephanie Negrão. Boa noite, Stephanie. Então, vocês aguardam essa convocação há mais de 260 dias, é isso? Exatamente. Nós estamos homologados desde o dia 13 de janeiro e até agora não tivemos nenhuma resposta efetiva. Já fomos atrás de deputados, já tentamos conversar com o próprio governador, não temos nenhuma resposta. Fomos atrás do Ministério Público para tentar solucionar essa situação, porque é agravante não só
pela não convocação nossa, querendo ser, logicamente, trabalhar no Corpo de Bombeiros, mas também como população, porque nós votamos, nós confiamos os nossos votos em representantes que não estão fazendo absolutamente nada para melhorar a situação das queimadas. A fumaça está atingindo as nossas famílias também. Nós estamos respirando esse ar totalmente insalubre que está agora sobre Manaus e sobre praticamente todo o estado. A realidade é essa. É complicado. Realmente tá difícil, né? Tá delicada essa situação. O Corpo de Bombeiros está com um efetivo bem reduzido, na verdade, defasado. Procede a informação, inclusive, de que atualmente não há nenhum soldado na corporação? Efetivamente não há nenhum soldado, absolutamente nenhum. Os cabos que tem agora também serão promovidos, brevemente nós esperamos, porque eles também estão correndo atrás dos direitos e até agora também não conseguiram solucionar esse problema. Eles são muito guerreiros, porque eles estão combatendo, dando o sangue e nem promoção Sim. e database tiveram ainda. Olha, Stephanie, é difícil a gente falar disso, mas a ação foi distribuída aí para a 2ª Vara da Fazenda Pública. Qual é a expectativa de vocês agora? A nossa expectativa é que seja solucionado quanto antes essa questão da convocação, porque isso é urgente, é uma situação de calamidade pública que nós estamos vivendo. No inverno, nós também precisamos do Corpo de Bombeiros. Quando tem um desabamento, quando tem uma inundação, o Corpo de Bombeiros tem que estar na atividade, não é só incêndio. Tem um afogamento, o Corpo de Bombeiros também está lá. Então, as nossas atividades são durante todo o ano. Todo ano, o Corpo de Bombeiros é extremamente necessário. Então, nós não podemos esquecer que depois da época das queimadas que estamos vivendo agora, vai vir o inverno e podemos vivenciar uma situação muito pior. A gente vê situações que no início do ano, nós estávamos sofrendo em diversos deslizamentos de terra. O Corpo de Bombeiros também estava se desdobrando sobre isso. E isso é grave, é uma situação que é calamitosa. Realmente, Stephanie, então, para a gente concluir, faz aí o seu apelo, digamos assim, né? Você que está precisando e o Corpo de Bombeiro em si também está precisando, não é isso? Bom, vou falar como população, naqueles agora nos nossos representantes, para que eles, além do Ministério Público, para que eles tomem as medidas necessárias. Porque enquanto o nosso colega Tiago estava falando na Leã, tinham diversos deputados que nem davam sequer atenção, estavam mexendo no celular e não estão levando as queimadas a sério. E nós agora cobramos o nosso governador, porque nós confiamos o nosso voto nele. A maioria dos nossos familiares também votou nele, então agora nós queremos respostas. Ok, muito obrigado pela sua entrevista. Conversamos com Stephanie Negrão, representante dos concursados do Corpo de Bombeiros. Stephanie, obrigado pela sua participação. Muito obrigada pelo espaço. Valeu. Ok, agora 6h37, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos para Brasília, seguimos para Brasília para saber as novidades da capital federal. Nós estamos lá com o Cadu. Boa noite, Cadu. A reforma tributária já tem inclusive data para ser aprovada lá no Senado Federal, ou melhor, aí, né, no Senado Federal. A Zona Franca de Manaus será preservada, Cadu? Essa é a nossa pergunta eterna, né? Boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, querido. Boa noite, ouvintes. Carlão, o senador Eduardo Braga definiu uma programação para tocar em frente à reforma tributária no Senado. No dia 24, daqui a 2 semanas, ele vai apresentar o relatório da reforma com todos os ajustes ao texto que foi aprovado na Câmara. Eduardo Braga, a gente lembra, ele é o relator da reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E de agosto para cá, logo após a volta do recesso parlamentar, ele passou a conversar com governadores, com as bancadas dos estados, com os secretários de Fazenda, representantes do setor produtivo, acadêmicos, enfim, ele ouviu muita gente, recebeu ao todo 388 emendas de senadores. E agora ele está naquela fase de analisar tudo isso daí. Haja documento, né? Então, haja proposta para ser ouvida. A expectativa, Carlão e Cid, é ler o relatório e votar também no mesmo dia 24. E ele sabe que é difícil, né? Ainda não há um consenso sobre a reforma tributária. Então é possível que algum senador ou vários senadores peçam vistas. E quando se pede vistas, há um intervalo de tempo aí para que a matéria volte a ser apreciada. A data máxima para aprovar a reforma na CCJ, portanto, é dia 7 de novembro, dentro dessa possibilidade aí de pedido de vistas, uma semana depois do feriadão de finados.
Aprovando, a reforma segue imediatamente para o plenário do Senado. Nos dias 8 e 9, os 81 senadores vão discutir e também votar a reforma tributária. Essa programação aí, já refeita, né? Porque essa programação foi montada, desmontada, revisada. Então esse é o novo escopo agora. E essa programação está em acordo aí com o presidente Rodrigo Pacheco e também com o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, porque a ajuda deles vai ser muito importante para colocar o texto direto para votar, senão não avança. Os parlamentares entram numa discussão eterna e se não tiver a atuação do presidente para fazer a coisa andar, não adianta nada. Então, tá todo mundo certinho com esse calendário. Dia 24 ou dia 7 para ler e aprovar o texto e 8 e 9 de novembro para analisar e votar no plenário do Senado. Falando em Zona Franca de Manaus, Carlão, que você perguntou, o senador está evitando se aprofundar nesse assunto, viu? Hoje eu tentei conversar com ele para saber mais detalhes sobre o que se deve mudar, porque há uma pressão muito grande dos governadores, da indústria e do próprio mercado para tirar a Zona Franca de Manaus do regime de exceção da reforma. Mas o senador não quis falar sobre esse assunto. Ontem, ele falou bem pouquinho sobre Zona Franca para os jornalistas da imprensa nacional. E ele disse que o texto aprovado pela Câmara não deve sofrer alteração por enquanto, mas ele segue conversando com o governador Wilson Lima e também com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para definir o que ele chamou de alguns pontos. Então, vamos ouvir o que disse Eduardo Braga nessa coletiva de imprensa no Senado. Tem algumas questões que estão sendo discutidas com o próprio Estado do Amazonas, sobre o texto que veio da Câmara, e tem algumas situações que dependem do que nós estamos conversando aqui. Essa questão do imposto seletivo tem influência na Zona Franca, portanto tem várias questões que estão sendo discutidas com o próprio Ministério da Fazenda, com o Estado do Amazonas e se ajustando, mas são ajustes com relação ao que pode acontecer nas decisões que vão ser tomadas. Então terão que ter ajustes. E outras são ajustes redacionais apenas do que veio da Câmara. Não tem mudanças substanciais. 18 horas. Muito bem, então nós ouvimos aí o senador Eduardo Braga, que estava comentando aí sobre as questões que estão sendo discutidas lá em Brasília sobre a nossa querida Zona Franca, né, Cadu? Carlão, agora que o tempo é curto, as coisas vão se afunilando, começam então os ataques contra a Zona Franca de Manaus mais agudos. Os jornais O Globo, o Estado de São Paulo, por exemplo, eles vêm publicando matérias dizendo que a Zona Franca de Manaus seria uma entidade estrangeira nessa reforma tributária. Porque mesmo com a extinção do IPI, que é um dos impostos que vão ser aglutinados nesse novo sistema tributário, o benefício fiscal vai continuar existindo, segundo eles, às custas de todos os brasileiros. Eles estão dizendo, portanto, que todo mundo vai ter que pagar o pato pela Zona Franca de Manaus. Esse discurso negativo que eles estão implantando para todo o país. De fato, a PEC tem uma outra alternativa para manter a competitividade da Zona Franca, já que o IPI não vai existir mais. A alternativa seria o seguinte, Carlão: todos os produtos que têm o selo da Zona Franca de Manaus, mas fabricados em outros estados, vão ter um imposto a mais, tipo celular, televisão, bicicleta, enfim. A ideia é fazer uma espécie de calibração para que o modelo Zona Franca continue sendo competitivo no mercado. Sim. Só que essa alternativa está desagradando o mercado nacional. Por essa razão, nós, Zona Franca de Manaus, né, amazonenses, estamos sob ataque e o senador Eduardo Braga está sob pressão. Talvez seja por isso que ele não queira falar nesse momento sobre Zona Franca, porque o texto provavelmente ainda não está definido e pelo menos essa é a minha opinião, contrariando o que ele disse. O que ele falou foi por agora, mas com certeza há uma pressão muito grande. Então, esses próximos dias, Carlão e Cid, vão ser de muita luta para o relator da reforma, e tem uma agravante, viu? O Eduardo Braga está machucado no joelho, né, na região da perna, aí, por causa de uma queda que ele sofreu. Ele está usando uma bengala
e ele se locomove lá no Senado com um carrinho, né? Então ele anda se queixando de muitas dores. Então imagina como é que tá a cabeça do homem. O cara tem uma reforma tributária para estudar, para relatar, para apresentar, para colocar em votação com dores no joelho, com dores musculares, né? Com dores na região do joelho, da perna, enfim. Tá difícil a situação para o senador Eduardo Braga. Eu até desejo sorte para ele aí. Eu também. Cid Carlão. Cadu, 5 dos 8 deputados federais do Amazonas votaram sim para a moção de repúdio à violência do Hamas e de Israel. Explica isso pra gente, por favor, Cadu. Exatamente, Cid. Votaram sim os deputados Adail Filho, Capitão Alberto Neto, Fausto Júnior, Saulo Viana e Sidney Leite. Não registraram votos os deputados Silas Câmara, logo ele, né? O Amon Mandel e Átila Lins. Ontem, Cid, a Câmara Federal aprovou um pacote aí com os 17 moções que seriam de repúdio só ao grupo terrorista Hamas. Só que aí o PT fez uma manobra de última hora, incluindo o Estado de Israel nesse repúdio. E acabou que o texto ficou de repúdio à violência praticada pelo Hamas e pelo Estado de Israel. A gente contou essa história ontem aqui no 18 Horas. Foi uma confusão geral, bate-boca entre os deputados da esquerda, da direita, teve obstrução da votação, a sessão foi suspensa, mas aí acabou que a moção de repúdio ficou nesse texto mesmo, citando os dois lados do conflito. Os ânimos já se acalmaram por enquanto, mas o debate está quentíssimo nas redes sociais. As pessoas estão exigindo que o presidente Lula reconheça que o Hamas é um grupo terrorista de fato. Mas saiu uma notícia agora, recente, de última hora, do presidente Lula fazendo um repúdio com relação à violência às crianças praticada pelo Hamas. Só que ele segue neutro nesse discurso, não considerando o Hamas um grupo terrorista, porque, segundo o governo, quem tem que considerar o Hamas terrorista seria a ONU e não o governo brasileiro. Cid Carlão. Ok, Cadu, muito obrigado pela sua participação aí com os bastidores de Brasília. Valeu, até amanhã, Cadu. Abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, 6h47, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Ali dos bastidores lá de Brasília, nós vamos agora para os bastidores aqui, né? Local, os bastidores local. Cíntia Blink já na área. Cíntia, boa noite. Agora, o que os deputados estaduais estão falando de estiagem e fumaça? Entraram no tema, pegaram o clima. Cíntia Blink. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Me segurando pra não falar Karime. E boa noite pra você que tá com a gente no 18 Horas. Sim, exatamente. Os deputados descobriram que tá rolando uma estiagem. Olha aí. Tem fumaça, que não tá fácil. Largaram a faixa de Gaza. E decidiram colocar esse assunto em pauta. A gente tá avisando faz tempo isso. Pois não é, menino? Do nada eles viram que estão em Manaus. E aí, enfim, Sinésio Campos trouxe a informação de que tem queimada sendo feita no interior, porque as cinzas tiram a acidez do solo e aí que serve para plantar, né, essa acidez. Ele defendeu a distribuição de calcário, mas unido ali a educação para os produtores rurais, além de fiscalização. Os deputados Tiago Abraim e Cabo Maciel levaram a questão do Porto Novo, que desabou, a gente já até falou sobre isso aqui, falou das terras caídas em Itacoatiara. E a deputada Joana Dark disse que tem gente se aproveitando da situação para botar fogo e explorar terras ilegalmente, o que foi criticada nas redes sociais justamente por sério, descobriu agora que tá tendo? Mas nas redes sociais a movimentação foi essa, porque não tinha como ser outra, né? Bom, bem-vindos ao que tá rolando no Amazonas, né? Deputado Carlinhos Bessa cobrou o IPAAN, dizendo que precisa botar mais fiscal para agir. E teve também o deputado Dan Câmara, que ele esteve presente aí na região do Médio Solimões, Médio e Alto Solimões, para ver os efeitos da estiagem. E ele identificou que está faltando mais presença do Estado nessa região. Ele também falou sobre a influência do El Ninho, que provoca aí esse tanto de fumaça. Ele falou, não teve tanta queimada quanto anos anteriores, mas o El Ninho faz com que a fumaça tenha uma concentração maior. Então, bom saber que chega esse assunto à Assembleia Legislativa, deputados estaduais estão falando do assunto, estão começando a cobrar sobre isso, tarde demais, mas ao menos está rolando um movimento nesse sentido. Cid Carlão. Bom, Cíntia, manauaras criticam vereadores
por discussões longe do problema de Manaus e pedem socorro para artistas. O que está acontecendo é que lá sim estão tendo as bandeiras de Israel e tudo isso, e tem a semana inteira o assunto foi Israel, o que é um assunto importantíssimo, mas para o manauara isso está caindo como abandonaram a gente aqui. Israel é o que importa, né, a guerra ali, mas a gente não está vivendo o melhor dos mundos, a gente não fez totalmente o dever de casa, a gente não está numa situação em que pode, sei lá, ajudar Israel agora, entendeu? E assim, vamos combinar que vereadores tenham uma ação limitada. Dentro da cidade já, eles não têm muito o que fazer, né? Os vereadores, eles têm por lei um limite muito pequeno ali de como agir, e no que podem, que é falar, que é dar mais voz a essa situação que Manaus vive, eles estão usando para falar de Israel, que um vereador não pode fazer nada sobre Israel, né? E aí nas redes sociais as pessoas não perdoam, estão realmente criticando, falando, olha só, Israel é um problema, mas e a gente aqui? E aí tem coisas bem mais duras, né? Usando palavrão e tudo mais, porque as pessoas estão revoltadas, já que elas estão vivendo aí sob fumaça, tendo todos os problemas que isso acarreta, né? A gente está falando aí de ter a respiração afetada, os hospitais estão lotados, enfim. Então, quando você liga para ver, quando você confere o que está sendo discutido pelas autoridades da cidade, e o assunto não é a fumaça, o assunto não é a estiagem, o assunto é Israel, para os manauaras isso está chegando como uma chacota, está chegando como estão brincando com a nossa cara, porque vamos lembrar, cada vereador recebe aí um salário de quase 20 mil, fora verba de gabinete, fora a verba CEAP, que é o tal do cotão, então, e são 41, né? Então você pega esses valores e multiplica por 41, encontra eles falando de Israel quando a gente passa por tudo que passa, é completamente compreensível ver a revolta dos manauaras, tanto para os vereadores quanto para os deputados, mas agora os deputados entenderam a mensagem e os vereadores ainda não. Os vereadores ainda estão distantes e por isso nas redes sociais, agora nas redes sociais a gente se pergunta, né, será que isso reflete na urna também? Porque ano que vem é ano de eleição. Reflete um pouco, pelo menos. A gente vai ver como é que fica. Normalmente a renovação ali costuma ser de 50%, mas vamos ver se daqui para o ano que vem esse número aumenta. Eu vou acompanhar tudo de perto pra gente ter mais informação por aqui. Valeu. Valeu, Blink. Obrigada. Valeu, Blink. Agora 6h52, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só aí, nós, inclusive, Cíntia Blink, falando sobre essa situação aí, ouvintes participando, o Marinho, lá da Cidade Nova, ele participou pelo nosso WhatsApp e mandou a seguinte mensagem, dizendo o seguinte: sou médico e os especialistas querem que o povo procure os prontos-socorros e SPAs, mas não temos medicação, é que disse um médico aí. Olha aí, atenção, governantes. 6h52. Ministério Público de Contas denuncia secretários de saúde do Amazonas, Anuar Samad, por desrespeito aos direitos das pessoas com deficiência em hospitais do estado. As denúncias incluem a ausência de entrada acessível para PCDs, falta de banheiros adaptados e vagas reservadas nos estacionamentos. Temos detalhes com a repórter Odineia Araújo. A denúncia do Ministério Público de Contas do Amazonas vem em meio à data em que se comemora o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física, nesta quarta-feira. Após denúncia recebida pelo portal do Ministério Público de Contas, a Procuradora-Geral do MPC, Fernanda Cantanhede de Mendonça, fez uma representação ao Tribunal de Contas do Estado contra o secretário de Saúde do Amazonas, Anuar Samad. O secretário é acusado de não responder e nem dar transparência sobre informações a respeito de denúncias de descumprimento de direitos da pessoa com deficiência nos hospitais da rede pública do Amazonas. O desrespeito aos direitos das pessoas com deficiência estariam ocorrendo nos hospitais 28 de agosto, João Lúcio, Pronto Socorro da Criança da Zona Leste e na Fundação Secom. De acordo com a denúncia, no Pronto Socorro da Criança não há entrada acessível para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, nem vagas reservadas
vagas para PCDs, gestantes e idosos. Também não há banheiros adaptados. Além disso, segundo a denúncia, atualmente o prédio passa por uma nova obra de ampliação que também não inclui as adaptações necessárias para usuários e servidores com deficiência. Já as denúncias envolvendo o 28 de agosto e o João Lúcio incluem a falta de acessibilidade devido à ausência de aplicativo de leitura audiovisual e ausência de tradução de libras. A denúncia também inclui a ausência de percentual mínimo de 20% de pessoas com deficiência contratadas pelas empresas Cooperclean e DIMP que prestam serviços ao Estado na área de saúde. Todas essas questões denunciadas são contrárias ao que determina a Lei 241/2015, que consolida os direitos das pessoas com deficiência. O presidente da ADEFA, Associação de Deficientes Físicos do Amazonas, Isaac Benayon, disse que não tem conhecimento da denúncia feita pelo Ministério Público de Contas e que, na medida do possível, os hospitais atendem à lei. Ainda conforme Isaac Benayon, as pessoas com deficiência também podem fazer denúncias diretamente na ADEFA. A ADEFA está aberta, só é chegar, que a gente disponibiliza até um advogado que nós temos voluntário para fazer esse atendimento, mas nós temos o cara da Defensoria Pública do Ministério Público para essas denúncias, sabe? O 18 Horas tentou ouvir a Secretaria de Saúde do Estado sobre a denúncia, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odineia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Legal, hoje é quarta-feira, dia das dicas do cinema com Caio Pimenta do site Cine 7. Vamos conferir. Olá, aqui é Caio Pimenta do Cine 7 e com um feriadão chegando e esse calor medonho aqui de Manaus, nada melhor do que um bom cinema. A primeira estreia é a cinebiografia de uma das maiores cantoras da história do Brasil. Meu Nome é Gal traz a Sophie Charlotte interpretando a estrela baiana durante o movimento tropicalista e a repressão da ditadura militar. A produção mostra a libertação da cantora em relação à timidez, ao lado dos desafios de ser vanguardista, junto com o Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil e outros gênios da MPB. A Xuxa também é outro ícone pop brasileiro e está voltando aos cinemas após 14 anos. Uma Fada Veio Me Visitar traz a história de uma garota de 13 anos que está lidando com a pressão de precisar de uma ótima nota para não ficar de recuperação e, consequentemente, escapar do castigo prometido pela mãe. Eis então que ela recebe a visita de uma fada falante e também atrapalhada para ajudá-la a superar esse desafio. Ainda na onda infantil, o Casarão de Ideias traz A Ilha dos Ilus. A animação brasileira mostra o lugar onde os nossos pets estão antes de nascerem aqui na Terra. No local, eles são preparados para cuidarem da gente. O problema acontece quando a cegonha se equivoca e erra o endereço de um cachorrinho. O filhote então vai encarar uma aventura para encontrar a família dele. Agora, mudando completamente de gênero, o feriadão traz a estreia do novo capítulo de O Exorcista. A produção é uma continuação direta do clássico de 1973. A história traz um homem criando a filha sozinho após a morte da esposa em um terremoto no Haiti. Certo dia, a garota some, junto com uma amiga, em uma região de floresta. Quando elas retornam, 3 dias depois, não lembram de nada. Porém, é claro, estranhos eventos começam a acontecer. O pai da garota então só vai poder contar com uma ajuda: a mãe da garotinha do longa original, interpretada pela grandiosa Ellen Burstyn. É isso, eu fico por aqui, mas volto na semana que vem com mais estreias nos cinemas de Manaus. Até lá, tchau. Você está ouvindo 18 Horas. 18 Horas. Esporte.
Com você, Cid Soares. Pois é, eu não posso deixar de falar, né, que o Amazonas iniciou a venda dos ingressos para o duelo do próximo domingo contra o Brusque, jogo de ida na final da Série C. As entradas custam R$50 inteira e R$25 meia e podem ser adquiridas somente pela internet até o momento. A venda é limitada ao ingresso por CPF. Para acesso ao estádio, obrigatória impressão do seu voucher, mais apresentação de documento original com foto. O ingresso meia entrada é obrigatório, a apresentação de um documento comprobatório, mais documento oficial com foto para acesso ao jogo. E de acordo com a portaria, é proibida a entrada de crianças menores de 6 anos. Presta atenção nisso, hein? No estádio, no dia do jogo, crianças com 6 anos ou mais pagam ingresso meia entrada. Direito à gratuidade somente para PCDs, era o que nós tínhamos para hoje, Carlão. Agora 7 em ponto, vamos direto para o nosso editorial 18 horas. Carlos. Editorial 18 horas. A qualidade do ar em Manaus bateu recorde negativo nesta quarta-feira. A cidade foi tomada pela fumaça das queimadas, a maioria delas queimadas criminosas. Centenas de pessoas, principalmente crianças e idosos, estão sofrendo as consequências das doenças respiratórias. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontam recorde de queimadas no estado nos primeiros dias de outubro. A fumaça em Manaus vem de municípios da região metropolitana. Nos municípios vizinhos à capital foram registrados 504 focos de queimadas nos últimos 2 dias. As ações anunciadas pelas autoridades não deram em nada. E a população sofre mais uma vez sem ter para quem reclamar. 18 horas. 7 em ponto, Cid, boa noite. Boa noite, querido. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.